Olá, queridos alunos! Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e acompanhem comigo o objeto de conhecimento desta aula. Aula 17, objeto de conhecimento, economia, produção, capital e trabalho são consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais, formas de organização econômica e transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo. Novas formas de trabalho, produção e configurações do mercado no mundo atual, desigualdade social, exclusão digital e precarização das relações de trabalho. Com detalhamento, abolição, república e a vida da população afrodescendente no pós-abolição no Brasil República. Vamos à nossa aula? Olá, queridos, iniciando esta aula sobre o tema abolição. Olha só o cenário que nós estamos. Esse cenário, ele faz parte de um conjunto de esculturas de areia que foram feitas ali no período da comemoração dos 500 anos do Brasil, né, no momento em que os portugueses chegaram ao território. Então, houve uma exposição de esculturas de areia no Nordeste e, dentre essas esculturas, está esta que nós estamos aqui inseridos, né, justamente com a quebra das correntes dos negros escravizados. Então, qual é o contexto histórico da abolição da escravatura? Bem, a abolição, né, teve um processo no Brasil e foi marcado por uma série de eventos históricos que culminaram na promulgação da Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Antes dessa data, o país havia passado por diversas fases legais e movimentos sociais que influenciaram diretamente o desfecho da questão escravocrata, com destaque para as leis abolicionistas. E quando se fala de leis abolicionistas, a gente precisa pensar em leis que favoreceram esse processo para que ocorresse a abolição. Então, não foi um processo de uma hora para outra, foi um processo lento e gradual, que faz parte justamente do contexto histórico, certo? Então, o que seria o movimento abolicionista no Brasil? Acompanhem comigo. Temos, né, um período que vai marcar o final da escravidão. Vamos verificar a promoção, né, vai promover a luta pela libertação dos escravizados, envolveu diversos setores da sociedade, como políticos, jornalistas, religiosos e ex-escravizados. Então, esse é o contexto para o movimento abolicionista, certo? É o momento em que nós vamos observar o fim da escravidão, certo? E vai ter essa promoção pela luta pela libertação dos escravizados. Mas eu pergunto para vocês, será que isso foi rápido, foi simples, foi legal, né? Então, vamos lá. As principais características, né, do movimento abolicionista. Acompanhem comigo. Temos movimento abolicionista no Brasil. Nós temos, né, as pessoas que participaram desse movimento, que são intelectuais e jornalistas, como Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, André Rebouças e Rui Barbosa. Usavam a imprensa para criticar a escravidão e promover a liberdade, certo? O nosso próximo tópico vai falar sobre associações e sociedades. O objetivo: combater a escravidão, conscientizar a população a reunir esforços para libertar os escravizados. E como exemplos de organizações temos a Sociedade Brasileira contra a Escravidão e o Clube do Absolutismo. O nosso terceiro tópico vai falar sobre resistência, organização de fugas de escravizados para quilombos, ou para áreas onde poderiam viver livres, ou seja, né, uma resistência pacífica. O nosso próximo tópico falará sobre a pressão internacional.
a Inglaterra pressionou o Brasil a acabar com o tráfico de escravizados e, posteriormente, a abolir a própria escravidão. Em relação às leis abolicionistas, nós vamos observar que houve a Lei Bill-Arbiden, a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários. E tudo isso teve também a participação popular, certo? A ação popular, a população, ela vai ajudar neste momento. Então, como consequência do movimento abolicionista, nós trouxemos para vocês uma linha do tempo que vai mostrar as principais leis abolicionistas. A primeira delas é a de 1845, como vocês podem ver aqui embaixo, certo? A Lei Bill-Arbiden. O que dizia essa lei? Vai proibir o tráfico de escravizados no hemisfério sul. A Marinha Britânica perseguia, interceptava e aprisionava os navios negreiros, que transportavam os escravizados pelo Atlântico Sul. Assim que o barco fosse capturado, os escravizados eram devolvidos para a África e desembarcados em regiões como Serra Leoa ou Libéria. Havia casos também que havia navios que eles eram bombardeados e afundados em alto mar, ocasionando ali a morte de muitas pessoas por conta da proibição do tráfico de escravizados, certo? A nossa próxima lei, ela foi assinada em 1850 e é conhecida como a Lei Eusébio de Queiroz. Ela vai proibir o tráfico transatlântico de escravizados, encerrando a importação de navios cativos africanos para o país. Com isso, o Brasil se comprometeu internacionalmente a combater o tráfico negreiro. Observem que a Lei Eusébio de Queiroz, ela vai ser uma lei nacional, uma lei aqui do Brasil, que vai proibir o tráfico transatlântico, ok? A nossa próxima lei é a Lei do Ventre Livre, que foi assinada em 1871. Ela vai estabelecer que os filhos de escravizados nascidos a partir desta data, que data, professora? 1871, como vocês estão acompanhando aqui embaixo, certo? Eles seriam considerados livres, embora ainda permanecessem sob a tutela de seus senhores até atingirem certa idade. Que idade seria essa? 8 anos de idade. Então, de acordo com essa lei, a criança da mãe escravizada tornaria-se livre, nasceria livre, porém, como ela não teria condições de sobreviver sozinha, ela ficaria aos cuidados da mãe e automaticamente aos cuidados do senhor até aos 8 anos. Depois dos 8 anos, ela ficaria na fazenda para trabalhar para o dono da mãe dele até atingir os 18 anos, para compensar o período que ele ficou sendo, teoricamente, sustentado pelo dono da mãe dele. Certo? Essa lei recebeu muitas críticas, por quê? Porque ela não foi uma lei eficaz, não foi uma lei que ocasionou um impacto rápido em relação à proibição da escravização, certo? A nossa próxima lei é a lei de 1885, conhecida como a Lei dos Sexagenários. Concedeu liberdade aos escravizados que completassem 60 anos de idade ou mais. Apesar de ter sido uma medida limitada, pois muitos escravizados não viviam tempo suficiente para alcançar essa idade. Ela foi um passo importante rumo à abolição da escravidão. Mas por que não foi eficiente, Por que não foi suficiente? Porque a expectativa do negro escravizado era de 40 anos. Então, poucos negros escravizados conseguiam chegar até os 60 anos, ok? E a nossa próxima lei é a de 1888, que é a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, e vai abolir oficialmente a escravidão no Brasil, certo? Então, essa é a nossa linha do tempo, que faz referência
as leis abolicionistas. Observem que foi a partir de meados do século XIX que elas começaram a ser implementadas, mas nós precisamos observar também que houve uma pressão internacional para que houvesse a deflagração dessas leis, a criação dessas leis para esse processo abolicionista. Nesse contexto geral, vamos observar algumas figuras importantes no movimento abolicionista no Brasil, começando com Joaquim Nabuco. Acompanhem comigo. Joaquim Nabuco defendia a abolição como uma questão moral e política, argumentando que o Brasil só se tornaria uma nação verdadeiramente moderna ao se livrar da escravidão, certo? O Joaquim Nabuco, ele era jornalista, certo? E ele usava a sua oratória para ele poder defender as suas ideias, ok? A nossa próxima figura é o José do Patrocínio. Foi uma das vozes mais ativas na campanha abolicionista. Ele usou a imprensa, especialmente o jornal Gazeta da Tarde, para promover a causa abolicionista. Já Luiz Gama, ele também vai ser uma figura importante. Ele vai utilizar seus conhecimentos legais para libertar mais de 500 escravizados. Professora, por que a senhora grifou essa parte de legais? Bem, o Luiz Gama, ele queria fazer a faculdade de Direito, só que ele não conseguiu ingressar na faculdade pelo fato de ele ser negro. Então, ele começou a estudar as leis, ele se tornou autodidata em conhecimento legal e utilizou esses conhecimentos para libertar esses escravizados. Então, ele argumentava em tribunais que muitos eram mantidos ilegalmente em cativeiro, certo? Então, essa foi a contribuição do Luiz Gama. E detalhe, mesmo ele trabalhando com a questão legal, ele só foi reconhecido oficialmente pela OAB como advogado em 2015. Olha só o tempo que passou até ele ter o reconhecimento como advogado. André Rebouças é uma outra figura também importante. Ele vai defender reformas agrárias para garantir que os libertos tivessem acesso à terra e condições de vida dignas após a abolição. André Rebouças buscava soluções para garantir seus direitos e integração desses negros à sociedade. Também temos a figura de Visconde de Rio Branco, principal responsável pela Lei do Ventre Livre em 1871, como vocês acompanharam há pouco na linha do tempo. Visconde do Rio Branco era político conservador. A Lei do Ventre Livre recebeu muitas críticas em virtude de não ter um impacto imediato para o fim da escravização. Apresentava uma transição lenta e gradual do sistema do trabalho escravizado para o trabalho livre, certo? E a nossa próxima figura, é justamente a Princesa Isabel. Princesa Isabel vai assinar a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, que vai marcar o fim formal da escravidão no país, um ato que enfrentou resistência de parte da elite brasileira. Então, a Princesa Isabel, na condição de regente do país, ela estava governando o território em nome de seu pai, Dom Pedro II, e por conta de todo esse movimento abolicionista, ela vai assinar a Lei Áurea, certo? No dia 13 de maio de 1888. Então, para vocês terem conhecimento de como é que estava organizada a lei, nós trouxemos aqui um áudio, para ler, para vocês terem conhecimento de como estava a Lei Áurea na íntegra. Acompanhem comigo. Lei Áurea. A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil.
Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. O secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e interino dos Negócios Estrangeiros, bacharel Rodrigo Augusto da Silva, do Conselho de Sua Majestade, o Imperador, o faça imprimir, publicar e correr. Dada no Palácio do Rio de Janeiro em 13 de maio de 1888, 67º da Independência e do Império, Princesa Imperial Regente. Então, vocês acompanharam aí a leitura da Lei Áurea na íntegra, certo? Observaram ali que tem algumas palavras, né, que são grafadas diferentes. Por quê? Porque essa lei está na íntegra como ela foi assinada, como ela foi escrita em 1888, certo? Então, houve a promulgação, da Lei Áurea em 13 de maio, mas como será que ficou a vida dos ex-escravizados? Vocês já pararam para pensar? Será que houve uma modificação imediata? Será que eles conseguiram alcançar novas expectativas de vida? Será que eles conseguiram ser integrados na sociedade de uma forma integral? Será? Vamos lá. Como é que estava organizada a vida da população afrodescendente no pós-abolição no Brasil República? Vamos observar a exclusão social. Mesmo os negros estando já livres, havia a questão do racismo em relação a eles, certo? Então, houve uma exclusão social. Houve também a falta de acesso aos direitos básicos. Professor, o que seriam esses direitos básicos? Saneamento básico, como a coleta de lixo, como acesso à água potável, como também a questão de ter um local para moradia adequado. Então, eles não tinham esses direitos básicos, né? Acesso à saúde, à educação e outros direitos básicos para o cidadão. A ausência de medidas adequadas para integrar os ex-escravizados e seus descendentes na vida econômica, social e política do país. Houve a promulgação da lei, né? Houve ali a assinatura da Lei Áurea, porém, esses ex-escravizados eles foram colocados à margem da sociedade, certo? Então, houve uma falta de políticas de inserção social. O Estado brasileiro não adotou políticas de redistribuição de terras, educação ou qualquer forma de apoio econômico para os libertos. Foi mais ou menos assim, né? Houve a assinatura da lei, então, a partir de hoje, os negros estão libertos. Mas e aí? Né? O que os negros vão fazer? Houve um apoio econômico do governo? Não. Houve um ressarcimento econômico por parte dos seus ex-donos? Também não. Eles foram escorraçados, né, foram retirados das fazendas e eles ficaram à própria sorte. Então, o que vai acontecer com esses negros escravizados? Né? Eles vão ficar nas condições de marginalização, ou seja, vão ficar à margem da sociedade, à margem, né, daquele sistema econômico, político e social que era adotado dentro do Brasil. Certo? Então, vamos observar também condições precárias de trabalho para os afrodescendentes. Então, os trabalhos que eram entregues a eles eram aqueles que não eram exercidos pelos brancos ou pelos mestiços. Eram aqueles trabalhos mais degradantes ou mais pesados, certo? Então, esses tipos de situações foram colocadas para o negro ex-escravizados. Então, vamos observar a formação de favelas e comunidades periféricas. A população afrodescendente foi empurrada para periferias urbanas, ou seja, para áreas longe do centro da cidade, e viviam em moradias improvisadas que deram origem às favelas. Observem aqui, nós temos, né, uma representação justamente dessa favela, certo?
as primeiras casas do Morro da Providência, que é considerado como se fosse uma das primeiras favelas existentes no Brasil, ok? Então, tudo isso está envolto, né, justamente a vida desse negro ex-escravizado pós-abolição. Falta de infraestrutura e de serviços básicos estão presentes nesses locais. Altos índices de mortalidade, analfabetismo e violência estão presentes nesse contexto, certo? Então, observem que a vida do negro ex-escravizado não foi fácil após a abolição, ok? Então, vamos observar também a questão da persistência do racismo e da segregação. Professor, o que é segregação? Segregação quer dizer separação. Vamos observar a manutenção de preconceitos raciais. Por quê? Só por conta da cor da pele dessas pessoas, certo? E o racismo é uma força poderosa de exclusão e discriminação. E até hoje nós podemos observar essa forma de exclusão e discriminação presente na sociedade atual, certo? Então, nesse contexto, né, nós vimos aqui a presença da mão de obra do negro ex-escravizado e também vamos observar a vinda de uma nova mão de obra para o Brasil, que é justamente a mão de obra e a imigração europeia. Nesse contexto, vamos observar o incentivo à imigração europeia. Qual era a finalidade de trazer os imigrantes europeus? Branquear a população. Ou seja, o Brasil, nesse momento, ele possuía por volta de 70% a 80% da população brasileira, ela era negra. Então, a ideia era trazer esses imigrantes para o Brasil para branquear a população brasileira, certo? E para que isso ocorresse, houve esse investimento para que esses europeus viessem para cá. Quando eles vinham para cá, eles tinham uma proposta do governo, diferente do que aconteceu com os negros que estavam ali libertos, certo? Os negros libertos, eles não tiveram nenhum incentivo para se desenvolver na sociedade brasileira. Já os imigrantes que estavam chegando, eles vieram para cá com um incentivo governamental, ok? Então, qual era o objetivo da vinda desses europeus? Além de branquear, né, a sociedade, eles também vão substituir a mão de obra escravizada. Os imigrantes, olha só, receberam incentivos como terras e apoio governamental. Já os afrodescendentes, eles recebiam ali empregos mal remunerados. Ou seja, os trabalhos mais pesados, mais degradantes, eram atribuídos aos afrodescendentes, enquanto os imigrantes europeus vieram para cá com uma proposta de emprego, vieram para cá com incentivos do governo para que pudessem povoar a região e tornar a população brasileira branca. Olha só o racismo aí sendo evidenciado, ok? Só que os negros, né, eles também vão trabalhar a resistência e a cultura. Não é porque eles estão numa situação ruim, numa situação em que eles não têm acesso à educação, eles não têm acesso ao transporte ou a trabalhos mais bem remunerados, que eles vão ficar de braços cruzados e olhar a vida passar. Não, eles vão resistir e uma das formas de resistência é manter, né, haver a manutenção de suas tradições culturais, religiosas e sociais. Com isso, vamos observar expressões culturais afro-brasileiras, como, por exemplo, o samba, a capoeira e religiões de matrizes africanas. Observem que nós temos imagens aqui que faz referência a esse processo de resistência e também de cultura dos negros ex-escravizados. No século XX, vamos observar surgimentos de movimentos negros, como, por exemplo, em 1930, vamos observar a Frente Negra Brasileira, dona do jornal A Voz da Raça, que combatia o racismo e defendia políticas voltadas à melhoria das condições de vida da população negra, certo? Já
em 1970, especificamente em 1978, vamos observar o movimento negro unificado se fortalecendo e vai ser a expressão da ebulição social que sucede uma série de episódios racistas na cidade de São Paulo. Professora, que episódios seriam esses? Bem, nós estamos aí saindo do período que nós chamamos de... estávamos inseridos, melhor dizendo, no período que nós chamamos de ditadura militar. Então, nesse período, houve a perseguição e também a tortura de muitos negros. E houve assassinatos e desprezo e segregação a esses negros. É nesse contexto que vai surgir esse movimento, certo? Para mostrar a força do negro, para mostrar que eles poderiam se organizar e lutar por melhorias de condição de vida, de serem respeitados na sociedade também, certo? Em relação à educação e acesso à oportunidade, acompanhe comigo. Vamos observar a exclusão educacional. Sem acesso a uma educação de qualidade, as oportunidades de mobilidade social eram extremamente limitadas. Quando se fala de mobilidade social, é ele poder ascender socialmente, ou seja, através do estudo, ele conseguir cargos profissionais mais elevados, eles conseguirem ter uma boa colocação na sociedade. Porém, como eles estão excluídos do sistema educacional, eles não têm esse acesso a essa mobilidade social, certo? Vamos observar também a questão de trabalhos manuais e mal remunerados são destinados à maioria dos afrodescendentes. São justamente aqueles tipos de trabalho que os brancos e os mestiços não queriam realizar e eram entregues aos afrodescendentes. E isso vai fomentar ciclos de pobreza e exclusão social que vão se tornar cada vez mais contínuos. Nesse contexto, vamos observar também a questão de políticas de ação afirmativa. O que seria isso? Seriam formas de tentar minimizar os efeitos do racismo empregado a essa população, certo? Então, vamos observar como uma medida de ação afirmativa cotas raciais nas universidades públicas e programas de inclusão social. O que elas vão visar, né? Visam corrigir as desigualdades históricas. Visa também aumentar a representatividade dos afrodescendentes em espaços antes inacessíveis. Lembra que há pouco nós falamos em relação a ter uma exclusão educacional? Então, essa política de ação afirmativa vai tentar modificar essa situação. Havendo cotas raciais, uma cota das vagas das universidades públicas são destinadas à população afrodescendente, desde que seja justamente confirmada que essa pessoa tenha uma ascendência afrodescendente, certo? Em relação aos desafios atuais, acompanhem comigo. Temos, apesar dos avanços, o racismo estrutural e as desigualdades econômicas e sociais afetam a população afrodescendente. A luta por reconhecimento, igualdade de oportunidades e reparações históricas continua sendo uma questão central no Brasil contemporâneo. Então, mesmo havendo todo um processo, né, para que haja uma minimização desses efeitos do racismo, dos efeitos da discriminação aplicada aos negros, né, afrodescendentes, né, melhor dizendo, aos brasileiros afrodescendentes, ainda há a pertinência, a presença de formas de racismo, formas de segregação dessa população, certo? E para contribuir nesse sistema, nós vamos observar a questão da identidade do movimento negro. Como eu falei para vocês há pouco, os negros eles vão se organizar para manter a sua resistência. E para isso eles vão construir a sua identidade. Através de quê? Né? De uma luta contra a invisibilidade e estereótipos negativos. Há muitas situações, há muitos ditados populares que faz atribuições negativas, né? Associando o negro a alguma coisa ruim.
Então, há essa questão de acabar com esses estereótipos, certo? Vamos observar também a questão da presença do movimento negro, que tem papel crucial na promoção de uma consciência coletiva e no combate ao racismo, além também do aumento da participação política da população afrodescendente, é importante para a luta e manutenção de seus direitos. Então, toda essa identidade movimento negro, ela está presente também numa forma de resistência desses negros face à sociedade que eles estão inseridos, ok? Nós vimos aqui no decorrer desta aula a questão do processo de abolição e como é que estava a vida do negro no pós-abolição e também na sociedade atual, certo? Há uma briga constante, há uma luta que está sendo construída e que está sendo levada em conta para que esse negro ele tenha os efeitos da escravização minimizados em toda a sua história no Brasil. Ok? Então, esta foi a nossa aula e até a próxima.